Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado. A ideia hoje, né, a gente conversar um pouquinho, né, sobre a simulação em saúde e sobre possibilidades em pesquisa e também nesses novos avanços tecnológicos, aí, terminologias que a gente ouve muito ser falado, mas que às vezes, se a gente não tem um olhar crítico, né, e já adiantando, já antecipando aqui o meu último slide, ele é um olhar crítico, né? Então, se a gente não tem um olhar crítico sobre tudo aquilo que a gente escuta e ouve, a gente não consegue tomar boas decisões. Então, só para rapidamente também explicar a vocês, né, eu contar um pouquinho da minha história, né, como eu vim parar hoje aqui às 10h05 da manhã na cidade de Cincinnati. Então, eu sou de São Paulo, né, estudei lá no Colégio São Luís, e depois disso, né, depois da minha formatura no colégio, fiz cursinho lá no Ângulo e aí eu fui estudar medicina lá em Mogi, lá na Universidade de Mogi das Cruzes, né. E durante a faculdade, né, eu quis primeiro ser, pneumologista, né, eu tinha asma, o doutor Hélio Romaldini lá do Einstein cuidou de mim a vida toda e tinha esse interesse, depois eu quis ser neurocirurgião, fui lá da Liga de Neuro. Aí depois disso eu comecei a querer ser endócrino até meados da residência, e aí depois eu mudei para terapia intensiva. Então, durante a minha faculdade, né, eu também tive algumas mudanças de entendimento e de vontades daquilo que eu queria fazer na medicina, que na verdade, no final das contas, não se traduziram em nada daquilo que eu faço atualmente, né. Depois da graduação, em 2008, né, eu continuei morando em Mogi, mas fui fazer residência em Ermelino Matarazzo, que é um hospital, público da Zona Leste, da rede municipal em São Paulo, onde eu fiz residência de clínica e onde eu efetivamente me tornei, um médico, né. Ali eu senti que o meu aprendizado ele foi exponencial e eu também, percebi que eu tinha dado aquele up na minha carreira, né. Foi o primeiro momento que eu senti isso na minha vida. E aí depois, né, que eu terminei a minha residência, eu já queria fazer terapia intensiva, né, e mais do que fazer terapia intensiva, eu queria fazer terapia intensiva no Einstein, e eu entendo que essa foi uma das decisões aí, né, mais corretas que eu tomei, né, optar por fazer, uma residência no Einstein. E aí em 2011, né, eu felizmente fui aprovado na residência, fiz residência de terapia intensiva, no Einstein, e isso me abriu, né, o olhar para um outro modelo de medicina que eu não estava acostumado. Na faculdade ali era a medicina mais voltada ao serviço público, a medicina ali com as limitações de recursos que a gente, conhece, mas uma boa medicina que era realizada tanto em Mogi quanto em Ermelino, e essa era a minha realidade profissional, acadêmica, ali, de ensino e aprendizado até então. E no Einstein houve essa mudança, né, completa de perspectiva. Durante a minha residência do Einstein, eu comecei a trabalhar, na equipe assistente, o doutor Daniel Segulen, o doutor Edílio Matei, e também junto à residência fui tendo ali contato com diferentes profissionais, inclusive o doutor Alexandre Marra, né, eu me lembro, nós ficamos lá na unidade 6, né, e foi uma das primeiras, rotações que eu tive na UTI, foi com o Marra, e desde essa época a gente conseguiu nutrir essa parceria, né, e essa amizade. E na residência também do Einstein, eu comecei a ser exposto cada vez mais à estratégia de simulação em saúde. O Einstein tinha já um belíssimo centro de simulação, sem dúvida o mais avançado da América Latina, né, que foi montado à época, né, em parceria lá com Israel. Então foi uma transformação na minha vida, né, acho que essa segunda transformação, né, de estar ali e poder ver como a simulação era importante, né. Na minha graduação, eu não tinha tido nada de simulação, não tinha a mínima ideia do que era. Na residência de clínica, também não. Isso não faz tanto tempo, né, eu me formei em 2006. O primeiro contato que eu fui ter com a simulação foi em 2007, quando eu fiz um ACLS lá no Sírio. E aí, como nós éramos à época, né, em 2011, poucas residências, né, tinha residência de terapia intensiva, residência de oncologia, radiologia e hematologia, se eu não me engano, eram 4 ou 5 residências, né, não tinha essa
toda a estrutura aí gigantesca que hoje nós temos aí diferentes frentes, né? Inclusive com a faculdade de medicina. Na época nós tínhamos a faculdade, o curso de enfermagem, que era e continua sendo muito bem estruturado, muito forte, um dos mais tradicionais do país. E aí nós, enquanto residentes de UTI, tínhamos um contato grande com a simulação e frequentávamos bastante ali o centro. E isso me despertou, por eu ver que a gente aprende muito com o uso da simulação, me despertou uma vontade de entender mais sobre aquele tema e sobre como eu poderia ali usar isso na minha vida. E aí eu terminei a residência de terapia intensiva, continuei trabalhando nas equipes assistentes, fui para a emergência, fiquei trabalhando lá na emergência do hospital, aí no PA, trabalhei por 6, 7 bons, ótimos anos ali no PA, mas eu tinha essa motivação e esse interesse em estudar mais a simulação. E quando eu fui procurar, né, no país não tinha nada que versasse a respeito da simulação. O que tinha ali, isso a gente está falando de 2013, né, 11 anos atrás, eram cursos, ser instrutor do ACLS, fazer um curso aí da Lardal, que é uma fabricante, mas eu queria uma coisa a mais. Então, eu tomei a decisão de, em 2014, sair do país, morei 2 anos em São Francisco, né, de forma não remunerada, não tinha salário, mas fui lá me dedicar, fiquei 2 anos com os meus recursos e da minha avó, estudando simulação em saúde. Fiquei 2 anos ali fazendo um fellow em simulação clínica avançada na Universidade da Califórnia, em São Francisco, barra o VA, né, o Veterans Affairs, que é uma instituição militar, onde eu pude aí sim ser suficiente em simulação. Então, eu aprendi todas as vertentes que envolvem isso, né? Que é o desenho de cenários, que é o debriefing, que é a pesquisa, que é o desenho instrucional, que é a operação de simuladores, que é a parte estrutural. Então, tudo isso eu consegui, nesses 2 anos, congregar e ter. Foi uma residência que eu fiz ali em simulação. Eu volto para o Brasil em 2016, né? Eu estava em licença não remunerada do hospital, volto para o pronto atendimento e começo, né, numa empresa aí, que até um amigo meu que trabalhava no PA, né, o doutor José Américo, me indicou para eu começar a trabalhar lá, que é a Medcel, que era um curso preparatório aí, que talvez vocês conheçam. Hoje ela faz parte do grupo AFIA, que é um grupo grande aí de ensino. E aí eu foi meu primeiro emprego em simulação, né? Eu constituí a minha empresa, que é a Geneplan Simulação Avançada em Saúde, e essa empresa hoje, né, com 8 anos, nós temos aí vários, né, centros de simulação sob nossa gestão, implementamos em várias faculdades tradicionais, mas tudo começou ali com aquele interesse, né, inicial em aprender mais sobre a simulação. E nesses 8 anos de história, né, que hoje 10 de 2 como estudante, ali mais 8 com a minha empresa, a gente tem uma penetração enorme dentro do mercado e também que eu consigo ter um panorama grande de atividades que a gente faz em simulação e ter essa expertise, né? Eu optei também por tirar os títulos pela Sociedade Americana, eu tirei os 4 títulos na Sociedade Americana de Simulação, e este ano, o ano passado, o título pela Sociedade Brasileira de Simulação. E isto, né, em 2022, em paralelo a toda essa minha parte empresarial e também essa minha parte de assistência no hospital, né, trabalhando agora, né, já desde 2016 também na equipe do Dr. Sérgio Felijola, né, com um grande prazer, é um grande amigo, né, um veterano também, né, ele estudou em Mogi. Em paralelo a tudo isso, Doutor Alexandre? Oi, eu acho que Acho teve que algum problema na internet dele, né? isso. Só esperar ver se ele se conecta.
Vou mandar uma mensagem para ele. Tá bom. Obrigada. Acho que algum problema na internet, porque Voltou? agora voltou. É que você estava falando sobre o Sérgio Filizola e Pumba. Sumiu sua imagem. Tá, agora voltou. Agora voltou. Aí Ah, se você então puder vamos voltar. compartilhar de novo, Vamos, porque, peraí. porque caiu seus slides e sua imagem. Ué, que estranho. E a sua voz também, saiu tudo. Ficou preta a tela. Agora estão vendo? Agora sim. Estão vendo. Então vamos voltar aqui. Voltou? Certo? Estamos vendo o Zoom, doutor. A É, tela não está vendo? seus slides ainda não. Eles apareceram e sumiram. Ué, que estranho. Peraí. E agora? Sim, voltou. Sim. Agora voltou. Então vamos lá. Então, você estava falando do Sérgio Filizola. Aí, Isso, estava conversando com o doutor Sérgio, dizendo que eu trabalhei com ele, um grande amigo, né, um veterano também, né? E nesse meio tempo também, junto com a minha parte profissional, né, eu fui desenvolvendo a minha parte acadêmica, junto com o doutor Marra, onde fizemos ali o meu doutorado, né, o nosso doutorado, que estudou a aderência à higiene das mãos através de um sistema de feedback loop, feedback em tempo real, e nós avaliamos o comportamento da equipe ali da UTI frente a esse dispositivo, né? Se havia uma maior ou menor aderência, então algo relacionado ali a fatores humanos. Dentro desse contexto, né, o Dr. Rodrigo Deliberato, né, que é um grande amigo também, está aqui nos Estados Unidos, veio para Cincinnati e me indicou para uma vaga que eu potencialmente reuniria as qualidades, né? Conheci a professora Eneida, que é a nossa chefe, inclusive vai dar uma aula aqui em breve, né, no Einstein Connection, e apliquei para a vaga e, felizmente, fui aprovado e hoje trabalho aqui com a parte de segurança, qualidade, ensino, realidade virtual, informática médica. E quando a gente olha, né, aqui no Children's e também na universidade, quando a gente olha essa minha trajetória que eu coloquei para vocês, né, comecei lá em São Paulo pensando em ser pneumologista enquanto adolescente, e hoje eu faço algo completamente diferente, né? Então é importante, né, talvez tenham aqui alunos, né, da residência, alunos da faculdade ou da pós que estão começando a entender que vocês devem, né, tomar as melhores decisões com base nas informações que vocês têm e se dedicarem àquilo que vocês vão tomando ali, né, os rumos que às vezes vocês nem imaginaram, mas que são certamente aí bons rumos. E como a gente está falando hoje de simulação, é importante a gente minimamente falar daquilo que se trata, né? Então, a história da simulação ela está presente, né, em diferentes contextos das nossas vidas, né? Quando eu estou correndo numa esteira, eu estou simulando alguma coisa para ter um ganho de performance. Quando eu estou ali num simulador de aviação, eu estou simulando alguma coisa para ter um ganho e um entendimento maior sobre aquilo que eu vou fazer na vida real. Então, a simulação, né, muitas vezes, né, e aí a gente faz o link para a andragogia, né, que é a teoria do aprendizado do adulto, aqueles pilares andragógicos, né? Depois, se vocês quiserem, isso pode ser objeto de uma próxima discussão. Eu tenho pelo menos aí uns 20, 30 slides para falar sobre andragogia, que foi os pilares cunhados, né, os preceitos cunhados por Malcolm Knowles lá em 1984. Então, há 40 anos já se falava da teoria do aprendizado do adulto, que é a andragogia, que é o oposto da pedagogia, e que o aluno adulto aprende muito
através da experiência, né? Através dos seus erros, através da conversa com os seus pares, através do entendimento qual é o significado daquele tema para a vida prática daquele aluno adulto, né? Diferente do aluno criança, né? Que vai para a escola, que aprende aquilo que ele é mandado aprender, né? Por exemplo, binômio de Newton, fórmula de Bhaskara, mata de araucárias. Então, ele aprende aquilo que, né, o professor orienta, mas sem ter muitas vezes o entendimento, do porquê ele está aprendendo algo, né? E aí, quando a gente pensa no ciclo de Kolbe, né, que ele sintetiza todo esse momento de aprendizado, né, que é ter uma experiência concreta, fazer a reflexão, né? A gente tem lá uma atividade em simulação, sente todo mundo, vamos discutir aquela atividade no debriefing. Eu faço uma reflexão sobre aquilo. E aí depois eu penso como eu vou colocar aquilo em prática, contextualização abstrata. E aí depois eu coloco aquilo em prática, e aí que eu tenho o aprendizado, e aí que eu tenho o ganho de performance. Então é por isso que a simulação, né, seja aqui a gente está falando de saúde, porque é um tema hoje de saúde, mas ela se aplica a qualquer vertente da nossa vida, né? E nós, né, enquanto simulacionistas, conseguimos aplicar isso em diferentes vertentes, com diferentes objetivos de aprendizado, seguindo essas teorias e esses preceitos. E é aí que está a maravilha na simulação. Eu preciso sim ter o conteúdo teórico, eu preciso sim ter ali a prática supervisionada, né, ali no internato, nos ambulatórios, mas eu tenho que ter esse passo intermediário, que é a simulação, para ter um ganho de performance, ter esse entendimento daquilo que eu efetivamente irei realizar. E aí os grandes pilares da simulação, né, são as modalidades, né? Quando a gente vai pensar naquilo que eu quero ensinar, quais são meus objetivos de aprendizado mensuráveis, então qual que é a melhor modalidade, a melhor estratégia para eu utilizar. Então eu posso ter uma modalidade que é o simulador de paciente humano, quando eu quero explorar o atendimento a casos complexos, a uma parada, a uma sepse, a uma gestante ali num quadro de pré-eclâmpsia, por exemplo. Então, eu tenho sim, procedimentos invasivos, eu não posso usar isso num ator, né? Então, quando eu quero explorar esse tipo de situação, eu uso um simulador de paciente humano, a.k.a. mannequin, mas o pessoal às vezes fala robô, boneco, né? Não falem robô, boneco, senão eu tenho um Flutter aqui, né? Mas vocês já certamente viram esses simuladores nesses cursos aí mais avançados que a gente faz, né? Quando eu quero explorar a comunicação, o exame físico, a empatia, a linguagem corporal, a anamnese, normalmente eu vou usar um ator, né? Ou paciente padrão, né? Que aí eu treino aquele ator naquilo que eu quero que ele represente, eu apresente, e aí os meus alunos fazem a interação com eles. Eu posso ter uma estação de habilidade, quando eu quero explorar uma habilidade específica, por exemplo, uma compressão torácica, uma intubação, eu não preciso ter um simulador de R$ 200.000. Eu posso ter um tórax para fazer a compressão, que eu vou pagar ali R$ 1.000, né? E eu contemplo o meu objetivo de aprendizado. E eu posso ter também a realidade virtual, quando eu quero utilizar equipamentos, né, digitais ou com uso na computação, onde eu vou atingir pessoas em diferentes localidades, ou eu vou atingir ali interações em diferentes frentes, onde as pessoas não precisam estar presencialmente reunidas, mas a realidade virtual é sempre boa ser complementada por uma atividade presencial. E eu posso ter uma simulação híbrida, onde eu vou juntar uma ou mais dessas modalidades. Por exemplo, eu tenho um cenário aqui de crise convulsiva, o ator convulsiona, mas aí eu não posso entubar o ator, por óbvio, né? Então, o que que eu faço? Eu tiro ali um lençol, tá uma cabeça de intubação, falo, olha, segue aqui a intubação nesse equipamento. Então, essas são as modalidades, aí cabe ao simulacionista aplicar aquilo que ele quer ensinar e escolher a melhor estratégia. Eu tenho a estrutura, né? Então é importantíssimo a gente saber quantos alunos nós temos, quantos professores, como é que é esse currículo, o que que eu vou precisar de equipamento, o que que eu vou precisar de espaço físico, e isso é algo que eu faço já há bastante tempo, né? E um erro muito comum que eu vejo acontecer é, às vezes, as pessoas visitarem um lugar e copiarem. Ah, visitei aqui o centro de simulação do Einstein e vou fazer algo igual na minha faculdade.
é completamente errado, né? Porque os projetos têm que ser individualizados para a realidade daquela instituição. A gente não sabe, né, quantos alunos frequentam esse centro de simulação que eu copiei, qual que é o perfil do currículo, quais são os cursos, qual que é a logística que eles utilizam, o que, que eles fazem dentro daquela estrutura. Então, os projetos, né, e processos de simulação têm que ser individualizados. Então, a estrutura é fundamental para tudo dar certo. Mas mais fundamental do que tudo isso são os educadores. Não adianta eu ter o melhor simulador, com a melhor estrutura, se eu tenho um professor que não sabe o que é a simulação, que não sabe fazer um debriefing, que não sabe desenhar um cenário, que não sabe definir um objetivo de aprendizado, que não sabe desenhar uma prova prática. Então, o investimento maior de tudo isso, e talvez o primordial, seja nos educadores. Então, antes de eu sair comprando equipamento, sair construindo centro de simulação, eu preciso focar nos meus professores. Não adianta nada eu comprar um carro, dar para alguém e essa pessoa não sabe dirigir. Não tem, ó, toma aqui um caminhão de presente. Pô, mas eu nunca sentei num caminhão, mas é o melhor caminhão do mundo. Então, não, né? Primeiro você tem que qualificar aquela pessoa, entender se tem o perfil, estudar direitinho o que você vai fazer com isso, para aí sim você poder avançar. E tudo isso junto, né, nos leva, talvez seja também o objeto aqui maior dessa nossa conversa, a pesquisa, né, a gerar conhecimento. Então, se eu tenho bons equipamentos, com um bom currículo, com uma boa estrutura e com professores que sabem o que fazer, ideias irão surgir que vão gerar, né, aí esse próximo link aqui, né, que vão gerar mudanças na prática, que vão gerar conhecimento, que vão gerar publicações, que mesmo que não gerem publicações, vão gerar as reflexões internas para que eu possa ter uma melhora das minhas práticas e estimular e inspirar outros centros a terem as mesmas práticas que o meu centro, por exemplo. Então, da onde sai a pesquisa em simulação? Quando eu tenho tudo aquilo ali muito bem engrenado, normalmente eu vou ter ideias, né? Então eu preciso ter uma ideia, o barra pergunta, né? Então eu tenho que ter uma pergunta: poxa, será que isso funciona? Será que realidade virtual funciona? Será que se eu usar uma estratégia X versus uma estratégia Y é melhor ou é pior? Será que essa tecnologia que todo mundo está falando agora funciona? Se eu, puta, eu tenho uma ideia aqui para fazer uma nova estratégia de debriefing, que talvez seja mais efetivo. Será que isso funciona? Então, depois que eu tenho essa ideia, né, e eu só consigo ter essa ideia se eu tenho domínio daquilo que eu estou fazendo, se eu sei, se eu estudo, se eu leio, se eu vou a congresso, se eu conheço outras pessoas, se eu tenho meu networking, se é para eu poder ter uma boa ideia e não perder o meu tempo e não perder o tempo do meu time. Então é importantíssimo você montar o time. Você pode ser o líder daquela pesquisa, pode ser a pessoa que teve aquela ideia, mas ninguém faz nada sozinho, né? Você precisa angariar pessoas e conversar, né? Poxa, será que você acha disso? Oh, eu estou achando que isso aqui pode ser uma boa frente de pesquisa. E o teu time pode falar, não, poxa, a gente já tentou fazer isso aqui 2 anos atrás e não deu certo. Ó, acabou de sair um artigo que isso não tá, que isso já foi publicado. Então, dá uma olhadinha nisso. O professor Marra e eu, nós temos um grupo, né, com o professor Rodrigo, o professor Eneida, com alunos do Einstein, médicos, né, alunos, residentes, que nós nos reunimos toda quinta-feira para fazer ali, toda sexta, a cada 15, para fazer ali discussões e publicações em meta-análises, revisões sistemáticas e afins, né? E a doutora Júlia Messina, talvez alguns de vocês aí conheçam, né? Ela é preceptora aí da faculdade, da residência, e nós estávamos fazendo ali, buscando algo em realidade virtual, ali, a informática médica, junto com a professora Eneida, que é algo, objeto aqui que a gente tem de pesquisa e olhar, né? E na navegação que ela fez, ela observou que algumas coisas já estavam sendo publicadas, já tinham sido submetidas, então não vale a pena você perder o tempo, mas isso só veio por quê? Porque nós conseguimos montar esse time e ir atrás dessa ideia. Então, depois que você tem uma ideia, monta o seu time, né? Poxa, eu acho que isso aqui é legal, não tem nada publicado, isso faz sentido. Aí, o próximo passo, né, seria vocês levantarem, né,
dados preliminares e fazer um estudo piloto, né? Desenvolver ali a metodologia, fazer uma boa revisão da literatura, vocês entenderem ali e como é que seria o desenho, né? Quanto tempo isso vai demorar, se vocês vão precisar de fundos, não vão. Então, para buscar dados preliminares e um estudo piloto, que aí está junto, né, da escrita. Então, nós vamos escrever, vamos coletar esses dados para ver se isso realmente faz sentido e talvez objetivando algo um pouco maior. Escrever, né? Depois sentamos aqui, temos esses dados, temos essas informações, vamos escrever os nossos achados e passar entre os nossos pares para que seja feita a revisão e cada um dá o seu input, cada um fazer o seu ajuste, né? E aí depois submeter. Então, essa submissão ela pode ser em congressos, né? Nós submetemos agora já para o Congresso de simulação, vamos levar aqui a alguns do Children's também, esse da Júlia vai ser levado, né, para o Congresso de Simulação do ano que vem, em Orlando, já fica aqui o convite para todos vocês. Então, a gente revisa, submete ao Congresso, e aí depois a gente faz os ajustes e potencialmente submeter a boas revistas, né, e objetivando uma publicação que efetivamente sirva de referência para outros pesquisadores, outros grupos, e aí lembrem, né, que as revisões também vêm dos revisores dessas revistas, né? Alguns não são aceitos, né? O Marra sabe, me tranquilizou e me orientou muito nisso, né, no doutorado, né? A gente submetia, o artigo não era aceito. Mas, ó, vamos revisar, vamos levar em consideração, a gente ajustava, mandava para outra revisão. Ah, aceitou, mas vai ter que fazer major reviews, aceitou, mas vai ter que fazer minor reviews. Então, a gente vai calibrando até conseguir uma publicação. Então, o objetivo disso tudo aqui, né, nesse slide, para vocês gravarem, tenham uma ideia, montem a equipe, procurem levantar o máximo de dados que já existem, façam um desenho bem estruturado. Às vezes, algo que parece simples vai ser algo muito significativo. Não precisa ser nada muito mirabolante de início. E aí vocês não desistirem, né? Pesquisa, e principalmente pesquisa no Brasil, é muito difícil de ser feita. Então, tem que focar e tem que manter o tônus, né? E aí, quando a gente fala também de realidade virtual, né, que talvez seja agora, né, algo que está muito presente, né, todo mundo tem falado aí muito, né, e quando a gente fala em realidade virtual, isso é uma modalidade em simulação, e isso é uma oportunidade, né, para ser realizado mais pesquisa em cima disso. A realidade virtual, né, desde que eu naveguei, comecei a entrar e a navegar na simulação, né, faz 10 anos exatos, né, foi em janeiro de 2014, e eu frequento o Congresso americano há exatos 10 anos. Fui em 10 congressos seguidos, né, tirando da pandemia, que foi um congresso virtual. E desde lá eu vejo, né, óculos disso, óculos daquilo, simulador com isso, simulador com aquilo, e eu nunca vi nenhum equipamento aí de realidade virtual falando, nossa, isso aqui é transformador, né? Mudou a prática, mudou o aprendizado, está sendo usado em larga escala. Nunca vi isso acontecer. Veja, atores, né, são descritos de ser utilizados desde a década de 50, né? E nós estamos em 2024 e são utilizados, e muito bem utilizados, né? A realidade virtual tem esse hype em cima, mas a gente não vê muito isso em larga escala ser utilizado. E eu imagino que tem algumas razões, né? Existem alguns tipos de simuladores que são aqueles com um sistema áptico, né? Que você vai ter ali. E quando eu falo realidade virtual, entendo que eu não estou me referindo apenas àquelas que a gente tem o óculos, né? Eu estou me referindo a qualquer coisa que usa ali computação para criar ambientes que não existem, né? Podem ser gamificados ou não. E a realidade virtual ela pode ser separada, ela engloba, na verdade, né, a realidade aumentada, onde eu coloco um óculos ou um dispositivo que vai amplificar aquele meu ambiente e trazer um ambiente físico que já existe, né, como o joguinho ali do Pokémon, por exemplo, e vai me trazer elementos que não existem na realidade, mas que eu consigo interagir. E hoje tem o conceito também da realidade estendida, ou realidade expandida, né, onde eu consigo modificar o ambiente onde eu estou inserido. E aí, quando eu penso
na realidade virtual em si, né, em todos esses aspectos, existem sistemas, né, que é o sistema áptico, né, que ele vai te dar ali a real sensação de tocar diferentes tecidos e estruturas, onde eu posso ter um ganho de performance para realizar um procedimento cirúrgico. Então, esses sim são equipamentos muito efetivos, mas são muito caros, né, custam aí na faixa de R$ 1,5 milhão. Então, acaba sendo impraticável no Brasil. E tem alguns outros simuladores, né? Por exemplo, um da fabricante chamada CAI, que fabrica simuladores de aviação, que treinam para fazer ecocardiograma e ultrassom. Então, eles geram pelo computador imagens, né, que vão te dar ali a representação gráfica e a representação ultrassonográfica ali da imagem que você veria num ecocardiograma. Então, isso realmente te dá o ganho de performance. Agora, a gente olhar aqueles óculos, faz aqui um joguinho que eu vou te ensinar a entubar. Então, você fica lá pegando no nada, segura isso, segura aquilo, no máximo aqueles handles ali, o joystick, ele vai vibrar, então você não tem sensação de profundidade, de resistência. Isso acaba sendo um grande desperdício, né? Quando a gente pensa em larga escala também, né? E esse é dos aspectos negativos, né? Você vai ter alunos, eu, por exemplo, tenho uma coisa chamada cyber sickness. 5% da população tem, então eu não tolero aqueles óculos. Você vai ter que ter uma alternativa 2D, né? Se pegar uma turma de 100 alunos, né, que hoje é mais ou menos o que a maioria das faculdades de medicina tem por turma, você imagina você colocando ali, né, que tem a metade, né, 50 óculos, né, dividindo entre dois, né, e você põe ali 50 óculos, tem que ter uma sala grande, conectar tudo, fazer manutenção, um investimento absurdo, depois o professor ali não conseguir muito bem ver e dar um feedback individualizado. Então, se torna ali algo muito mais complexo de ser feito, com um ganho de performance muito mais baixo do que se você fizesse algo mais simples. Vejam, uma vez uma das coisas que eu faço também é scout de empresas, né? E aí foi apresentado para mim ali um equipamento mais ou menos desse para montar mesa cirúrgica, né? Então o cara tinha criado ali um software. Poxa, era até legal, você põe o óculos, não sei o quê, mas era para montar uma mesa cirúrgica. Então, né, já existe a mesa cirúrgica, não preciso ter um óculos, pegar, não sentir o peso do instrumental, não saber onde colocar, por uma coisa que já é simples. Então, se vocês pensarem nisso, tem que resolver um problema, né? E não ser algo legalzinho para você colocar, mas que efetivamente não vai te dar o ganho de performance. Então, os aspectos positivos, em resumo, é você poder, às vezes, interagir em diferentes localidades, ter algo mais gamificado e que você possa, né, substituir potencialmente uma leitura de um artigo, uma leitura de um livro, por algo mais interativo que atraia mais os alunos. E os aspectos negativos, sem dúvida, é o custo, é a intolerância ao óculos, é você não ter esse ganho de performance muito claro e é você tomar cuidado com aquilo que as fabricantes vão querer te empurrar e querer te vender. Então, as indicações você vai ter que fazer, pesar ali qual é o melhor e a pior estratégia dentro das modalidades que você conhece e quando você vai utilizar a realidade virtual. E isso passa, né, hoje pela inteligência artificial. Então, o doutor Rodrigo até me mandou um meme ontem ou anteontem, né, falando, né, quais são as coisas mais rápidas que existem no mundo. Então, tinha lá um guepardo, aí tinha lá o avião, aí tinha a velocidade da luz, aí tinha especialista em inteligência artificial, né, que é mais rápido do que tudo isso. Então, realmente, né, eh, até 2020, eu acho que ninguém falava de inteligência artificial, né? Acho que é 21, 22, né? Então, de pouco tempo para cá, todo mundo fala de inteligência artificial e o que mais surge é especialista no tema, né? Mas também eu não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho nada, não tenho Facebook, não tenho nada. Tenho no máximo um LinkedIn ali que eu mal uso, né? Mas a gente vê muita gente, né, versando sobre isso, mas pouquíssimos, né? Se a gente for olhar aqui também elogiando o doutor Rodrigo, né, que é um grande amigo e é alguém que estuda isso já, ele foi fazer o pós-doc dele
em 2015 no MIT, ainda quando faltava ainda uns 7 anos para todo mundo falar sobre isso, né? Big Data, Machine Learning, né? Ele já estava estudando, né? Então, ele aprendeu efetivamente a codificar, a fazer escrita, ter esse entendimento, e não ser apenas ali um coaching de como é que você usa o chat GPT ali, que é às vezes o que a maioria das pessoas fazem, né? Então, vocês precisam ter esse olhar em cima disso quando buscarem alguém para ensinar, alguém para aprender, né? A gente estava até talvez recebendo aí um amigo aqui para fazer um pós-doc, né? E o doutor Rodrigo falou para ele nessa reunião: olha, se você quiser sair daqui efetivamente sabendo o que fazer e aprendendo sobre inteligência artificial, você tem que passar um ano nos Estados Unidos comigo. Que foi o que ele fez, né? E que foi o que eu fiz em simulação. Eu saí do país e fiquei 2 anos estudando só isso, né? Senão você vira ali um curioso, né? Alguém que dá dicas, alguém que lê uma coisinha ou outra, né? Mas que não tem esse entendimento ali profundo sobre o tema, né? E os aspectos muito positivos, né, que a gente vê sobre a inteligência artificial, né? E o nome seduz, né? Quando a gente fala isso, né? Que é todo mundo tem a impressão lá do Skynet, né, do Terminator, ou tem lá o 2001, Odisseia no Espaço, né? Então, o nome, talvez por isso que tenha esse interesse tão grande, né, de substituir o ser humano, mas que, na verdade, não é isso, né? Você vai usar um computador para te dar mais informações, e esse é o grande aspecto positivo, para você tomar melhores decisões e ter treinamentos mais soluções, né, e aplicações e facilitar o seu dia a dia com foco na qualidade, na segurança do paciente, também em outras áreas que não envolvam a saúde, né? E os aspectos negativos, né, sem dúvida alguma, é isso, né? As pessoas acharem que, olha, não precisam mais de ser humano para nada, todo mundo fala sobre isso, mas você ter, às vezes, uma comunicação que sem ninguém saber muito bem aquilo que está fazendo. Eu não sou um expert em inteligência artificial, então o meu primeiro reconhecimento é isso, né, sabe? Eu não domino esse tema, então eu não posso vir aqui explicar aí para vocês, ipsis literis, código, como faz ou como não faz. Então, o que eu vou falar para vocês é como isso pode ajudar a simulação e como isso pode ajudar aspectos em pesquisa em simulação. Então, por exemplo, né, quem sabe, né, num futuro, e lembrem lá daquela ideia, né, isso a gente tem discutido aqui no Children's também, no nosso departamento, em conjunto com o departamento de simulação. Quem sabe a gente consiga levantar aqui nos setores de maior gravidade e encontrar, num futuro, né, treinar a máquina para nos dar, olha, com esse perfil de doentes que você tem aqui, nas próximas 24 horas, essa é a maior chance de ter uma complicação. Mas não apenas baseado em dados passados, né? A gente tem que treinar a máquina, talvez, com dados passados, mas com uma prospecção e fazer um treinamento direcionado a isso. Então, vamos treinar aqui para essa complicação que pode ser que vai acontecer com uma maior chance nas próximas 24 horas. Ou, será que a gente não pode, talvez aqui, levantar todos os dados do hospital todo e entender quais são os principais eventos adversos graves e, a partir daí, já chegar na mão do educador qual é o treinamento que ele tem que fazer, isso de uma maneira pronta, né? Já chegar lá definidos os objetivos de aprendizado, a modalidade, o equipamento, a quantidade de alunos, isso e aquilo. Ou, será que eu não consigo colocar um software que vai analisar a minha fala e a fala dos demais, e as imagens e a linguagem corporal, e depois me trazer um feedback para que eu melhore o meu debriefing, que é o ponto ali do aprendizado baseado na experiência, e é o ponto mais difícil de ser feito, ao invés de eu apenas filmar e depois perguntar para um colega mais experiente, será que eu não posso ter isso treinado já e ter algo muito bem assertivo? Ou, ao invés de eu ter um professor fazendo ali com uma ferramenta de avaliação, fazendo um checklist, será que eu não consigo ter isso de uma maneira automatizada, também reconhecendo o que foi falado, o que foi feito, o posicionamento com base naquilo que é esperado para aquele caso? Então, são
perguntas, né, que talvez aí nos próximos anos a gente tenha as respostas, mas que é algo muito mais significativo e que vai trazer um impacto muito maior na qualidade, na segurança do paciente, do que eu simplesmente ficar aqui explicando para vocês, olha, escreve isso aqui, que é o melhor comando para você usar aí no ChatGPT. Que tudo bem, que tem o espaço, né? Mas no nível que a gente está discutindo aqui, conversando, vocês têm que pensar em coisas maiores que efetivamente mudem a vida do seu doente, que é esse impacto que a gente coloca, né? Trazer uma mudança na prática, translacionar para a vida real e ajudar a ter um desenho de novas estratégias de ensino, de aprendizado, baseado em dados, em pesquisa, em ideias, em times, em trabalho, em equipe, e não apenas em suposições. Então, tudo que a gente faz, né, em simulação, na pesquisa, é voltado para a qualidade e segurança, né? O Einstein, né, tem isso, é inenarrável, né? Sem dúvida alguma, é o hospital. Eu operei meu septo agora em um hospital antes de eu viajar, né? É o hospital que eu nunca vi uma segurança tão grande, né? A minha pulseira foi checada sem exagero, 6 vezes entre eu sair do quarto e chegar no centro cirúrgico, né? E a qualidade da prática, então, isso é feito de uma maneira maravilhosa, né? A Marina hoje trabalha aí no escritório de qualidade e segurança, o professor Gustavo Janot, que é um grande amigo meu, estava na minha banca de doutorado, foi meu chefe de residência. Então, o Einstein faz isso maravilhosamente e certamente, né, com foco na melhora dos indicadores, sempre. Né, você nunca vai melhorar nada se você não treinar a equipe, não importa a estrutura, não importa o protocolo, não importa o equipamento, não importa nada se a sua equipe não souber aquilo que está fazendo e for treinada, e a simulação tem um papel enorme nisso, melhorar a prática, né? Então vamos entender aqui o que dá certo, o que dá errado, o que estão falando fora, vamos visitar um lugar fora, vamos trazer gente para cá e melhorar a prática, e baseado em dados, né? Em problemas reais, né? Então, se eu não tenho um problema real, se isso não é um problema, talvez não precise ser, né, abordado agora ou nesse momento. E sem dado, eu só tenho especulação. Eu preciso ter um dado claro, uma métrica clara, conseguir entender se aquilo que eu fiz melhorou, piorou, manteve igual. E se aquilo é um problema, né? Lembra o exemplo que eu dei lá do óculos de realidade virtual para montar a mesa cirúrgica. Poxa, já se monta a mesa cirúrgica, né? Eu vou ter um gasto muito mais baixo, compro aqui, ponho o negócio aqui na mesa e ponho o aluno treinando, faço um coaching ali o ano com o professor da técnica e está resolvido. Eu não preciso ter algo, né, faraônico para poder treinar algo simples. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Tenham um olhar crítico em cima de tudo que vocês observarem. Pô, estão falando aqui de inteligência artificial. Vamos ver o currículo dessa pessoa, vamos ver as publicações. Doutor Ari Serpa Neto, né, que também é um grande amigo, foi meu R1 aí no hospital, hoje ele mora na Austrália, revalidou o diploma, tem um currículo aí com centenas de publicação, né? Um grande amigo, ele sempre fala, o PubMed não mente. Então, chega alguém falando muita coisa, precisa saber quem é que está falando para vocês. E saibam como utilizar aquilo de novo que vocês estão tendo, montem um time, tenham um bom relacionamento, visitem outros lugares e, acima de tudo, né, acreditem naquilo que vocês estão fazendo, na trajetória de vocês, mas não queiram ter todas as respostas, né, para o resto da vida de vocês. Muitas vezes a vida vai tomar outros caminhos e tem que acreditar, né? Tem que ter vontade, tem que ter dedicação, tem que ter determinação e tentando que muitas vezes o caminho não é aquele que vocês esperavam naquele momento, às vezes teve um impasse, às vezes saiu de algum emprego, saiu de alguma coisa, mas você muda e você vai tendo sucesso. Então, o estudo nunca ninguém vai tirar de vocês. Emprego vocês podem perder, às vezes amizade, às vezes distancia, mas o estudo, a formação de vocês é algo que não vai sair. Então é importante, invistam na residência, invistam no doutorado, invistam no treinamento de vocês, vão para fora, porque é isso que vocês sempre vão garantir, tendo uma boa formação, sempre vocês terão boas oportunidades. Então, agradeço imensamente aí o convite de novo do professor Alexandre. Fica aqui
os meus contatos, tá bom? Se vocês quiserem, esse é meu telefone americano, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Às vezes quiserem fazer algum intercâmbio, ou participar desse grupo de discussões que a gente tem, ou tirar qualquer outro tipo de dúvida, eu fico à disposição e será um prazer. E é sempre uma alegria aí estar com vocês no Einstein, que é a minha casa, que me sinto em casa, que tenho grandes amigos e que devo a maior parte da minha formação de médico, né, eu devo ao Einstein e devo a Ermelino. Então, fico aqui à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida aí, perguntas que vocês porventura tenham. Muito obrigado. Excelente, Generoso, muito bom mesmo. Aproveitando aí o seu contato, né, que você deixou, enquanto não aparece nenhuma pergunta no chat, existe alguma restrição para fazer trabalho ou pesquisa com você em termos de categoria de profissionais? Alguma especialidade médica em especial, ou não médicos, como enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas? Como que você é aberto a se alguém do Einstein quiser fazer algum projeto de pesquisa com você dentro do programa de pós-graduação? Olha, de minha parte, não há nenhum tipo de restrição, muito pelo contrário, né? Eu adoro trabalhar aí com toda a parte multiprofissional, né, sendo da área da saúde, né, que é a nossa expertise. Inclusive, né, minha primeira publicação em simulação foi em um jornal de enfermagem, que é o Journal for Continuous Nursing Education, que a gente levantou os eventos adversos graves do hospital e fizemos um treinamento direcionado a isso. E um dos meus chefes em São Francisco, né, ele era um enfermeiro anestesista, então eu não vejo nenhum tipo de restrição, muito pelo contrário, é bem-vindo esse intercâmbio, né? Talvez seja apenas uma restrição pessoal, né? De eu, às vezes, não dominar algo muito específico de um determinado tema da profissão deles, né? Mas eu também não domino ginecologia e obstetrícia, né? Da profissão médica, então se for algo mais voltado a ensino, a terapia intensiva, higiene das mãos, né, simulação, realidade virtual, acho que informaticamente, que são temas que eu domino, eu não vejo absolutamente nenhum tipo de problema e serão muito bem-vindos e vou gostar bastante. Não, muito bom. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade de digitar no chat que eu passo para o Generoso, ou também se vocês quiserem encaminhar diretamente para o contato que o Generoso lhes deu, por favor. Tem uma pesquisa também de satisfação para vocês responderem. Ah, tem aqui um Olá, comentário do glorioso Oscar doutor Jorge. Oscar, então tá resolvido aí, se domina a GO, estamos à disposição. Ótimo. Eu tenho uma pergunta. Eu gostei da parte que você citou sobre que às vezes as pessoas têm essa ideia, né, de que você precisa ter lugares super, ultra sofisticados para você realizar a sua simulação realística e não faz o investimento no educador, né? Eu queria que você comentasse sobre isso um pouco mais e como que você veria um exemplo prático de realização de simulação realística dentro do programa de pós-graduação do Einstein, para melhorar a parte de pesquisa, para o aluno da pós-graduação do Einstein. Sem dúvida, perfeito. É exatamente isso, Marra. A gente pensar, né, em uma corrida de Fórmula 1, né? Você lembra o Senna na Lotus, né? Então, um grande piloto num carro bem meia boca, né? Um carro ali que campeão, lá, ganhava corrida, não sei o quê. Então, não adianta nada você ter um piloto, né, que é mais ou menos, e dar um carro de ponta, né? Quantos pilotos aí que eram mais ou menos e que pilotaram uma Ferrari e não ganharam nada, né? Por quê? Porque o investimento tem que ser na pessoa, né? Lógico, né? Se você for pensar no mundo ideal, qual que é o mundo ideal? Eu ter o melhor piloto com o melhor carro, né? Ou eu ter o melhor educador com a melhor estrutura, que aí sim eu vou ter um ensino muito mais significativo. Mas o erro mais comum que eu vejo, né,
E isso é algo exclusivo do Brasil. Eu não vejo isso acontecer nos Estados Unidos, mas talvez porque ainda falte. A simulação é razoavelmente nova no Brasil, né? Não é uma coisa. O centro de simulação do Einstein foi aberto acho que em 2006, 2007, né? E é o mais antigo, o primeiro a ser acreditado. É um espaço maravilhoso, mas é algo antigo, né? Nos Estados Unidos, isso data da década de 80, já há mais de 40 anos, né? O centro de simulação em Pittsburgh abriu em 94, Miami pouco antes, né? Então, isso já faz muito tempo, né? E eles já têm essa percepção. Às vezes no Brasil, para ter um impacto muito também de marketing, né? Então compra-se ali um monte de coisa das fabricantes, os simuladores ali mais mirabolantes possíveis, mas esquece de entender quem é que vai pilotar aquele simulador, né? Que não adianta nada você ter o simulador se você não sabe desenhar o cenário, você não sabe fazer o debriefing, se você não sabe fazer a avaliação prática. E as maiores demandas, né, que a Geneplan recebe, né, quando eu tenho ali chego para fazer um projeto, é exatamente isso, né? O cara foi abrir a faculdade, monta ali algo gigantesco, com centro de simulação, com equipamentos maravilhosos, mas que ninguém usa, né? Ou que usa muito pouco, ou que não sabe fazer. Então, esse é o maior problema, né? O investimento tem que ser no docente. E aí depois você pensar em montar, e daí a importância de ter um núcleo de simulação muito bem constituído também, como a gente tem aí no Einstein, né, com a professora Joyce, o professor Tomás, né, então, muito bem, a professora Mariana, né, muito bem capitaneado, que fazem essas reflexões e sabem a maneira correta de fazer. E para a pós-graduação, né, eu acho que é tudo baseado na experiência. Então, quando eu fiz a pós, né, acho que a gente demorou aí, teve a pandemia, né, foi quase 3 anos, né, para a gente contemplar todos os créditos, né? Eu acho que talvez algo mais interativo, né, fosse um pouco melhor. Então, a gente tinha muitas aulas teóricas ali, né, da redação científica, aulas ali da análise estatística, né, que às vezes isso não correlacionava muito com a prática daquilo que a gente ia ter. Então, talvez a gente tenha alguns problemas, o professor Welbert fazia bastante isso na aula de inovação dele, né? Então ele dava muitos problemas para a gente resolver. Então, grava um vídeo, grava uma aula, vamos fazer. Então era bem interativo e foi a aula que eu mais gostei e eu me dei muito bem com ele. Então, eu acho que esse modelo talvez ser extrapolado, vamos fazer aqui como é que você faz simular uma banca, né, de doutorado. Então, como é que é a banca, né? Você lembra no nosso exame aqui de qualificação que a gente teve vários feedbacks a serem mudados. Mas talvez se a gente tivesse feito, né, uma simulação da banca, isso já tivesse sido visto, né? Mas isso tem que ser feito no programa, talvez, né? Vamos ter aqui dentro da metodologia lá, metodologia de pesquisa, enfim, vamos fazer aqui uma simulação da banca. Seria algo legal, né? Então você pode ter 3 alunos ali, cada um sendo um revisor, para você entender o que o cara pergunta, o que não pergunta. Vamos fazer uma simulação de submissão de um artigo, você revisa cada um. Então, eu penso que isso seria algo interessante para ser incluído na pós, que foi uma dificuldade que eu tive, né? Porque ninguém defende doutorado 3 vezes, né? Você faz uma defesa e a outra, né? Então, é aquela e acabou. Você não vai ter uma nova oportunidade. Então, eu acho que isso seria interessante, né? E alguns temas também, né, que às vezes eram muito abstratos, né? A biologia celular e molecular, né, que eram temas que a gente tinha que cursar pelo currículo da pós, talvez fazendo de uma maneira mais interativa, né? Não sei se baseado em problemas, não sei se em simulação, fossem também mais interessantes, porque isso realmente já era muito fora da nossa prática atual, né? Eu não estudava bioquímica e biologia celular desde 2001, né? Então, eu acho que esses temas que às vezes estão muito distantes ou são mais abstratos poderiam ter essa interação maior, e isso mais também focado à nossa realidade, né? Lembra da andragogia, né? Que é ser centrado no aluno, baseado em problemas, e eu entender por que eu estou aprendendo aquilo. Então, eu acho que, pensando aqui muito rapidamente, eu acho que essa seria algo bem interessante de ser feito, uma simulação da banca para a gente poder melhorar as nossas apresentações. Bom, perfeito, ótimas sugestões. A gente tem agora mais uma pergunta, mas aí se você puder responder em um minuto, porque a gente já está mais Claro, ou menos claro, da hora, respeitar o tempo de ma- todos. mas é uma pergunta muito pertinente e muito
apropriada do Newton, como você vê as ferramentas de inteligência artificial no ensino em instituições de menor custo? E você acredita que pode reduzir custos, por exemplo, com contratação de atores para criar cenários clínicos? Então, para contratar ator, eu acho que não, né? Sendo muito direto. Eu acho que a inteligência artificial ela vai poder ajudar a reduzir custos de duas formas. Primeiro, né? eh, Tempo e energia que os professores, né, os educadores vão despender aí conversar com todo mundo, a levantar dados e aí sentar e efetivamente escrever o cenário. Então, se eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que já faz esse levantamento, por exemplo, com as diretrizes do MEC, e aí entende quantos alunos eu tenho, entende como que é o meu currículo, talvez eu já consiga ter esses cenários prontos de uma maneira assertiva, pragmática, para que eu só aplique e treine o meu professor a aplicar aquilo. E na contratação, e uma outra forma, né, que ele vai poder me ajudar, né, é direcionar os recursos, né? Então, eu não vou precisar ter tantos atores, não vou precisar ter tantos equipamentos, não compra mais isso, compra mais aquilo, mas a contratação de ator em si, eu acho que não, porque o ator não cria o cenário clínico. Quem cria o cenário clínico é o educador. Mas indiretamente, se eu tiver algo mais direcionado e mais otimizado, talvez seja essa a palavra, eu possa reduzir um pouco a contratação de horas, atores, fazendo algo mais direcionado e assertivo. Eu acho que seria nesse formato, mas eu não consigo, pelo menos hoje, né, definir que vai reduzir ali ou X% e isso não vai ter um impacto muito grande, né? Precisaríamos observar um pouquinho mais. Perfeito. Olha, Generoso, muito obrigado. Acho que você cobriu muito bem o tema, mas é claro que se alguém tiver alguma pergunta, né, por favor, vocês mandem e-mail diretamente para o Dr. Generoso, para mim, ou para a coordenação do programa de pós-graduação em Estrito Senso do Einstein. Generoso, um abraço. Obrigado a todos que participaram, que fizeram as perguntas. E a gente espera contar com a parceria em pesquisa com você. Com toda certeza, vai ser um prazer. Portas abertas sempre, né? Então acho que a gente vai conseguir explorar muito bem essa parceria, né? Então, nós aqui nos Estados Unidos, pessoal e do Einstein, acho que esse intercâmbio vai ser salutar e vai ser benéfico a todos. Então, um grande abraço aí, um bom dia para vocês no Brasil, um bom dia para você aí em Iowa, Marra. Obrigado. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, até logo.